Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. A desgraça escutou a minha mãe. A moça que nos conta esse relato tem 15 anos e mora em Morumbi, no Paraná. E ela conta que a mãe dela sempre teve a mania de chamar pela desgraça. Sabe, se alguma coisa caía dentro de casa, ela chamava desgraça. Se alguma coisa desse errado, ela chamava desgraça. Se alguma coisa quebrava, chamava também, ou seja, tudo ela chamava desgraça. Só que no meio de 2016, mais ou menos, ela conta que ela, a mãe e o irmão precisaram ir para casa da outra irmã dela em uma outra cidade. E eles tiveram que ir por algum motivo pessoal lá. E o pai dela, que trabalhava, ele não pôde ir também. Então ele ficou sozinho na casa deles e foi aí que aconteceu algo sobrenatural. O pai dela trabalhava o dia todo, então ele só retornava para casa à noite. Sendo assim, o dia todo a casa ficava sozinha. E num dia normal, o pai dela chegou do serviço por volta das 6 da tarde, tomou um banho, se deitou no sofá para assistir TV, mas acabou vencido pelo cansaço e dormiu. E acordou lá pelas 9 horas da noite, escutando um choro bem baixinho. Imediatamente ele sentou no sofá, pensando de onde vinha aquilo, o que poderia ser aquilo. Ou quem era que estava chorando, porque ele se tocou que ele estava sozinho em casa, não tinha mais ninguém. Então ele começou a andar em direção àquele choro. E quando ele estava indo para a cozinha, ele viu ali uma mulher sentada no degrau da cozinha. O pai dela descreveu aquela mulher como uma mulher com o cabelo bem bagunçado, com os cabelos bem armados e com um vestido cinza todo rasgado. Aquela mulher estava com as mãos no rosto e ela chorava e resmungava as seguintes palavras: aquela ingrata me abandonou. Ela sempre me chamava e agora que eu tô aqui, ela me abandonou. Quando o pai dela se deu conta de quem era aquela mulher, imediatamente ele acendeu a luz e aquela mulher sumiu. E assim que ela sumiu, o pai da moça que nos conta esse relato imediatamente pegou o telefone, ligou para a esposa dele, para a mãe da moça que nos conta o relato, e a fez prometer que nunca mais ia chamar aquele nome dentro de casa. Nem dentro de casa e nem em nenhum lugar, né? E até hoje o pai dela se arrepia quando conta essa história. E realmente, depois disso, nunca mais a mãe dela chamou pela desgraça. E antes de continuar, deixa eu falar para vocês da nova estampa da camiseta aqui na Loja Assombrada, a estampa do ET meditando. Ele é rodeado pelos planetas do sistema solar e ele está sentado em cima de uma galáxia. E é claro que brilha no escuro. Aproveita, olha, tá lá na Loja Assombrada, dá uma fuçadinha, o link tá na descrição. O ser embaixo da cama. A moça que nos conta esse relato é de Santo André e quem contou isso para ela foi a avó. Ela conta que a avó dela é de Paranavaí, mas morou muito tempo em Terra Rica, antes de ir para São Paulo. E a avó dela tinha uma conhecida que tinha um bebezinho, morava com o marido dela, e naquela época as casas eram bem distantes umas das outras e só mato ao redor. E essa moça começou a contar para a avó dela umas coisas intrigantes. Na casa dela não tinha energia elétrica, aliás, ela acha que na época nenhuma casa tinha energia elétrica. Então à noite ela acendia os candeeiros e ia até a cozinha para fazer mingau para o bebê. Aí ela voltava para a cama e escutava um rec, 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 um barulho assim, como se alguém estivesse raspando a panela de mingau. Aí ela ia na cozinha ver, não tinha absolutamente nada. Tudo normal, tudo em seu lugar. Quando ela e o marido deitavam para dormir, aí começava a escutar um barulho como se fosse uma chuva de pedras em cima da casa. Um dia, essa moça estava fazendo almoço e a avó da moça que nos conta esse relato estava lá junto com ela. E ela tinha deixado o bebezinho dormindo no quarto, quando de repente elas escutaram a porta do quarto fechando com muita violência. A moça e a avó da moça que nos conta esse relato só escutaram o choro do bebezinho e não conseguiam abrir aquela porta. A porta não abria de jeito nenhum e a criança berrando lá dentro.
Elas saíram correndo da casa e, por sorte, ela diz aqui, por Jesus, tinha um moço catando lenha lá na frente e elas pediram ajuda dele. E aquele moço, mesmo usando toda a sua força, também não conseguiu abrir a porta. Então ele foi até a janela, quebrou a janela de vidro e cortou tudo a mão dele, porque diz que a janela era uma janela redonda de vidro, ela não abria. E por aquela janela o moço entrou no quarto e o bebezinho estava no chão. E no que ele se abaixou para pegar o bebê no chão, ele olhou para debaixo da cama e viu que ali embaixo havia um ser, uma pessoa toda escura, como se fosse feita de sombra, com as mãos cadavéricas e pretas também. O moço saiu de lá correndo e entregou o bebezinho para a moça, amiga da avó da moça que nos conta esse relato, e disse para ela: Sai daqui o mais rápido possível. Isso daí não é de Deus, não. Então ela conta que essa moça e o marido, junto com o bebê, ficaram um tempo na casa da avó da moça que nos conta esse relato. E quando voltaram para a casa dele para pegar algumas coisas que ainda restava lá, a casa estava totalmente destruída. Sim, e quando ela diz destruída, significa que só havia o chão da casa ali. A casa foi abaixo. E ela diz que a avó dela não tem mais contato com essas pessoas, mas lembra ricamente dos detalhes de tudo isso que aconteceu. E ela não chegou a ver a coisa que estava embaixo da cama, mas se arrepia todinha de lembrar dessa história. O aviso. A moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu há 12 anos atrás. E ela conta que quando estava na adolescência, lá com seus 17 anos, ela começou a namorar o Rafael. E na verdade ela diz que almejava muito por esse namoro, porque o Rafael era amigo do primo dela. E ela já tinha visto ele por ali, a beleza dele já tinha chamado muito a atenção dela. E ela diz que no início do namoro muitas pessoas foram contra, né? Algumas pessoas foram contra o namoro, outras foram a favor. As que foram contra sempre alertavam ela quanto às intenções do Rafael. Sempre deixavam a entender que ele só estava com ela porque ele queria ir para os finalmentes com ela. Nada além disso. Ah, e ela diz aqui que ele era 6 anos mais velho do que ela. Bom, diz que no começo do namoro era as mil maravilhas. Ela ainda estudava na época, ele ia buscá-la na escola, sempre levava chocolate. Aos finais de semana eles iam ao cinema, né? Coisa de casalzinho apaixonado. E numa dessas vezes que o Rafael foi buscar ela na escola, eles pararam num ponto de ônibus para ficar namorando um pouquinho ali, dando uns beijinhos, aproveitando o tempo. Apesar de que já era noite, né? Mas como adolescente não tem juízo. E eles ficaram ali por um tempo quando do nada apareceu um homem ali. O homem parecia ser um andarilho. Então esse homem parou na frente deles e perguntou se podia dizer algumas coisas para eles. Eles responderam que sim, acharam meio estranho, mas né, ficaram ali. Então o homem começou a falar mais precisamente para o Rafael. Virou para ele e disse o seguinte: O amor tem que ser preservado. Você deve tratá-la como uma virgem. Você não deve brincar com ela. Lembre-se, ela tem irmão, tem primos. Não brinque com a irmã de ninguém. Um dia você pode olhar para trás, pensar no passado e dizer: aquela realmente era o amor da minha vida. E antes desse homem ir embora, ele disse mais coisas agora olhando para a moça que nos conta esse relato. Disse o seguinte: Promete para mim que vai se cuidar? E ela, meio sem entender, prometeu que sim. E ele insistiu, disse assim: Quero ouvir com sinceridade. Promete? Ela diz que lembra que aquele homem disse isso e saiu andando. E numa questão de segundo que ela virou a cabeça e voltou a olhar para esse homem não estava mais lá, ele sumiu. Ela diz que era como se aquele homem fosse um anjo, sei lá, um espírito enviado por Deus para dar aquele recado e ir embora. Bom, passado algum tempo desse episódio, o Rafael começou a insistir para que eles tivessem relações sexuais. Ela diz aqui que confessa que tinha um pouco de medo, curiosidade, insegurança, era um mix de sentimentos. Com 3 meses de namoro, eles tiveram a sua primeira relação sexual. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Aquele namorado carinhoso, atencioso, que vinha namorar em casa, não existia mais. Ele passou a não ir mais na casa dela, foi se afastando, e ela, como era muito nova e inexperiente,
começou a sofrer muito com isso. Ela diz que sempre foi muito carente e esse afastamento do Rafael, o namorado dela, a deixou muito mal. Primeiro namorado. E acabou que ele terminou com ela. Ela ficou arrasada, pensou em se fechar para o mundo, se fechar para as pessoas, não se alimentava mais direito, se sentindo uma idiota por não ter dado ouvido às pessoas que disseram, que tentaram alertá-la sobre ele, e até mesmo aquele andarilho que disse aquelas coisas, que hoje ela acredita realmente ser alguma coisa enviada por Deus. Ela diz que o sofrimento dela era visível e ela não podia contar para a família o que estava acontecendo, porque senão ela ia sofrer mais ainda. Os anos foram passando, ela foi amadurecendo, as feridas foram cicatrizando e ela nunca mais ouviu falar do Rafael, nunca soube mais nada dele. Ela voltou para a igreja, aliás, ela diz que foi o lugar onde ela recebeu mais força para continuar, para seguir adiante na vida, e lá ela conheceu outra pessoa. E com a revolução das redes sociais, em 2012, ela resolveu fazer um Facebook. E um certo dia, ela em casa, mexendo no Facebook, quem que aparece para ela lá? Como sugestão de amigo, o Rafael. E ela ficou curiosa em dar aquela fuçadinha para saber como estava a vida dele, né? E viu pelas fotos que ele tinha se casado e estava com uma filhinha, bebezinha ainda. E ela disse que ficou com uma tristeza na alma, porque ela ainda não tinha conseguido formar a família dela. E ele, que tinha causado tanto sofrimento para ela, já estava lá, casado, com filha, todo com a família, feliz. Bom, ela ficou magoada e pensando, meu Deus, quanta injustiça. E aí ela foi orar para ver se tinha um pouco de paz. E quando ela se levantou da oração, abriu a Bíblia e estava nítido ali aquela passagem que diz que a vingança pertence a Deus e não aos homens. E na hora veio na cabeça dela que ele tinha que ter uma filha mulher para ele pagar o que ele fez com ela. Mas ela diz que só espera que essa inocente não pague pela canalice que o pai dela fez. Ela termina o relato aqui dizendo que não é algo assim tão sobrenatural, mas fica a mensagem. Mas passa a mensagem de que a gente não deve brincar com os sentimentos das pessoas, nem usá-las, porque a conta vem e Deus está vendo tudo. E é isso aí, assombrados. Se gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!